Olá pessoal, estamos voltando para concluir o nosso estudo sobre aceleração, só que dessa vez a gente vai tratar um movimento bem particular, um movimento que tem aceleração constante. Esse movimento ele tem um nome, ele é o movimento uniformemente variado. Uniformemente variado. Isso quer dizer que, diferentemente do movimento uniforme que vocês estudaram anteriormente, onde a velocidade é constante e você determina a função horária dos espaços assim, S igual a SO mais V vezes T, você deve lembrar que isso aqui é a função horária do movimento uniforme, onde a velocidade é constante em todos os instantes que a gente vai analisar esse movimento. No nosso caso agora, a gente vai tratar um movimento onde a aceleração é constante, certo? A aceleração é constante. Bom, a gente sabe que matematicamente a gente pode calcular a aceleração média como sendo a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Se a aceleração do nosso movimento for constante, isso aqui vai ser constante e diferente de zero. Isso aqui vai ser constante e diferente de zero. Se é constante e diferente de zero, não convém a gente ficar usando mais, neste movimento específico, o termo aceleração média. Já que a aceleração é constante, a aceleração que você encontrar usando essa expressão é justamente a aceleração do movimento, que a gente encontra como sendo a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que é o tempo final, menos o tempo inicial. É assim que a gente vai usar para calcular, isso que a gente vai usar para calcular a aceleração. A gente vai fazer uma definição aqui. Eu vou considerar todos os movimentos iniciados no tempo igual a zero, ok? Eu vou considerar somente os tempos a partir do tempo t igual a zero. Então deixa eu reescrever como é que vai ficar a nossa expressão. Vai ser aceleração, velocidade menos velocidade inicial, sobre o tempo do movimento. Para ficar mais simples de visualizar, eu vou fazer uma operaçãozinha aqui que vai ser multiplicar os meios pelos extremos. A gente vai ter 1 vezes v menos v, velocidade inicial. Então vai sobrar velocidade menos velocidade inicial igual a aceleração vezes o tempo. A velocidade final, então, vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Isto aqui, ela é uma função horária da velocidade em relação ao tempo, onde tem duas coisas nessa expressão que são constantes: a velocidade inicial e a aceleração. São duas coisas constantes, onde essa velocidade final ela vai variar em função do tempo. Essa velocidade ela vai variar em função do tempo. Lembrando que o tempo é uma variável independente, você não consegue controlar. Só que, como esse movimento ele tem aceleração constante, a gente pode definir que essa velocidade depende do tempo para modificar. À medida que o tempo passa, a velocidade aumenta ou diminui. É assim que a gente determina, é assim que a gente entende essa função horária da velocidade. Deixa eu reescrever do lado, para que vocês possam anotar mais claramente. A velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a função horária para o movimento uniforme, é a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, também conhecido como move. Agora vamos ver o que acontece quando a gente tratar da função horária para os espaços. Porque quando a gente fala de movimento, é logicamente conveniente tratar e explicar para todos o que acontece com os espaços. Bom, o espaço que é dado pela letra S no movimento uniforme é o espaço inicial
mais a velocidade vezes o tempo. Isso aqui já na imagem anterior vocês já viram. Bom, para o movimento uniformemente variado não convém falar de velocidade constante, já que o corpo tem uma aceleração diferente de zero. Então, eu vou tratar aqui como sendo uma velocidade inicial. E o fator que apresenta, a parcela na verdade, que apresenta para nós a aceleração é essa aqui. A aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Essa é a função horária dos espaços para o movimento uniformemente variado, onde nessa função nós temos 3 constantes. E você já deve ter notado que ela é uma função do segundo grau. Você que já estudou a função do segundo grau no ensino médio, vai lembrar como é que é o gráfico dessa função, que ela é uma parábola para cima ou para baixo, né, que o segundo grau você referencia ao valor do expoente, do maior expoente da função, enfim. Essa é uma função que tem essas 3 constantes. O espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração são as 3 constantes, onde o espaço, nesse caso, está variando em função do tempo. O tempo, mais uma vez, é uma variável independente, e o espaço a gente pode definir como sendo uma variável que depende do tempo. Para a gente deixar um resumo feito aqui, a velocidade, como sendo velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, a gente pode, né, determinar, aqui estão as duas funções. Se você quiser, você pode fazer isso como exercício enquanto você estiver estudando. Vamos isolar o tempo nessa função aqui da velocidade. Vai ficar velocidade menos velocidade inicial sobre a aceleração. Se você fizer a experiência de substituir o valor desse tempo na função em cima dos espaços, a gente vai encontrar uma célebre expressão conhecida como a equação de Torricelli, que relaciona velocidade e deslocamento sem relacionar o tempo. A velocidade ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, vezes a variação do espaço. Essa é a equação de Torricelli, e são essas 3 equações, sendo as 2 primeiras funções horárias, que exemplificam e definem qualquer problema que envolva o movimento uniformemente variado. Ainda tenho algum tempo, então acho que eu vou conseguir fazer com vocês um pequeno exemplo que envolve o movimento uniformemente variado. Bom, o exemplo diz o seguinte. Diz que a função horária da velocidade é essa daqui, ó. Deixa eu colocar exercício número 1. Diz que a função horária para a velocidade é essa aqui, v igual a 3 menos 2 vezes o tempo. No item A, ele quer saber quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração. No item B, ele quer saber quem é a função horária dos espaços. E no item C, ele quer saber quem é a velocidade. Quando o tempo for igual a 3 segundos. Ok? Bom, para a gente resolver o item A é muito simples. Para a gente resolver o item A, eu vou fazer uma comparação entre a função horária da velocidade geral com a que ele nos deu. Se a gente comparar as duas, a gente está vendo que a velocidade inicial é o termo independente, e o termo independente na função horária que ele deu no exercício vale 3. Se a gente comparar aqui, o 3 está substituindo a velocidade inicial. Neste caso, então a velocidade inicial vale 3 metros por segundo. Vou colocar aqui essa função horária está toda em unidades do Sistema Internacional de Unidades. E a aceleração é o termo que está
multiplicando o tempo. O termo que está multiplicando o tempo é o termo menos 2. Então a aceleração vale menos 2 metros por segundo ao quadrado. Veja só que interessante. A velocidade inicial, o sinal, é positivo e a aceleração, o sinal, é negativo. Isso indica simplesmente que essa aceleração ela diminui a velocidade, não aumenta. A aceleração sim diminui essa velocidade, ok? Na letra B é também fazer uma substituição dos valores que a gente tem. Se a função horária dos espaços geral é essa, SO mais velocidade inicial, tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2, se essa é a função geral, a gente pode simplesmente substituir os valores constantes. Como ele não deu espaço inicial, eu vou determinar que a origem que o corpo saiu da origem dos espaços. No momento isso não vai fazer muita relevância. O espaço inicial vai ser 0, então a velocidade inicial vale 3, então vai ficar 3 vezes o tempo. A aceleração vale menos 2, então vai ficar menos 2 t ao quadrado sobre 2. Quando a gente for fazer a operação vai ficar 1 vezes t ao quadrado, então fica simplesmente t ao quadrado. Essa é a função horária dos espaços para esse movimento. Ok? Por fim, a letra C, a gente vai fazer uma continha. Ele quer saber a velocidade quando o tempo for 3 segundos. É simples. Como a função horária para a velocidade é essa daqui, v igual a 3 menos 2t, é só você substituir o tempo por 3 segundos que a gente vai encontrar a velocidade. 3 menos 2 vezes 3 segundos, que é o tempo. A velocidade então vai ser 3 menos 2 vezes 3 dá 6. A velocidade então vai ser de menos 3 metros por segundo. Mais uma vez eu espero que essa aula introdutória tenha ficado claro. Qualquer dúvida, dica, sugestão, crítica, por favor faça nos comentários que serão muito bem aceitos. Bons estudos e até a próxima.